Tudo bom, Tá bom. gente? A gente está aqui com o Rogério. Professor, bem-vindo. Para Obrigado. vocês que estão entrando aí agora, a Escola Aberta, a gente tem uma programação que a gente tinha iniciado, nós tínhamos iniciado uma programação esse ano chamada Sexta no Galpão, que era, de fato, uma sexta-feira de diálogos. E com toda essa questão que o planeta está vivenciando, nós optamos por mantermos essa sexta-feira no formato, sim, vai ter live. Ninguém aguenta mais ver live, né, professor? É uma Então, epidemia de lives. é uma epidemia de lives. Então, a gente... vou ajustar um pouco aqui, que está meio ruim, não estou vendo. Então, nós optamos por fazer isso. Todas as sextas-feiras do mês de maio, às 20 horas, a gente vai fazer essa transmissão e um bate-papo sobre diversos assuntos. E hoje eu tenho a minha grande honra aqui de convidar o meu amigo, meu colega de trabalho, Colega de meu trabalho. querido professor Rogério. Caiu? Travou? Você travou? Tô Né? Você vendo, está tá travando? ruim, mas eu tô te Deu? ouvindo. Hã? Eu tô te ouvindo, Oi? mas a imagem tá travada, mas eu tô te ouvindo. Aqui, Ah, pronto. então tá. E o Rogério dispensa apresentações, né, professor? Mas mesmo assim vou fazê-lo. Rogério é arquiteto e acho que você podia se apresentar, né, Rô? O que você acha? Esse é Me o seu apresente se lugar. você quiser. Esse é o seu lugar de fala, mas só para vocês É, sobre que mim não mesmo. É, é, esse é o seu eu lugar de sou, fala, na então, verdade. obrigado, Cris. É um prazer. Olá a todos os seguidores aí da Escola do Galpão. E eu sou Rogério Quintanilha, sou arquiteto, sou doutor em arquitetura e fui professor bastante tempo aí na UnoOeste, junto com a Cris, e na Unesp, ambas em Presidente Prudente, e atualmente estou cursando um pós-doutorado na FAUSP, sobre a obra de Joaquim Guedes, especialmente as Cidades Novas, posto que minha carreira tem sido mais voltada ao estudo do urbanismo. Então, estou lá com a professora Maria Cristina Leme, que é minha supervisora, que alguns de vocês devem conhecer. E é isso, Então, estou eu nesse momento. e Rô, você é o nosso convidado para inaugurar esse programa aqui, por várias razões, né? Eu queria dar oi também para a turma da Escola Aberta. Oi, pessoal, obrigada. Eu não falei esse oi. Obrigada por estarem aqui nos assistindo. E sigamos juntos nessa programação. Toda sexta-feira a gente vai ter um convidado aqui, tá bom? Mas, Rô, obrigada pelo convite. E eu acho que é muito pertinente, muito simbólico você ser o nosso primeiro convidado e hoje ser dia 1º de maio, né, professor? Dia do trabalhador, que nutriu aí essa data tantas histórias, inclusive para as reviravoltas na arquitetura e especialmente para as reviravoltas na construção do pensamento de sociedade, de arquitetura, de projeto de cidade. E entendendo essa trajetória aí desse nosso dia, então eu acho que nós não poderíamos estar com pessoa mais apropriada para falarmos de qual é, afinal, professor, o nosso papel como arquitetos, né? Esse papel que está muito além de artistas ou daquele pensador icônico, isolado lá, né, o criador que senta e espera algo acontecer, mas um papel que está atrelado de fato à origem aqui da nossa conversa e que foi uma base de um texto do Artigas, né, de 1984, a função social do arquiteto. Então, talvez a gente quer ouvir aí do senhor e travar essa conversa aqui,
de qual é o nosso papel, afinal, o nosso papel social, o nosso papel sociopolítico, o nosso papel como profissionais de arquitetura também, nosso papel como professores, né, como alunos e como arquitetos em formação, porque, de fato, a construção de um arquiteto é, no fundo, a construção de um cidadão. Então, eu queria convidá-lo aí para compartilhar, talvez, sobre esses 3 grandes aspectos, né? Esse sociopolítico, de fato, esse profissional e o educador. Né? O que a gente está fazendo no mundo, o professor, no meio das crises todas que historicamente cercam e transformam a nossa função aí? Diz para nós. Primeiro, acho que explicar porque você fez essa introdução, porque eu fiquei com essa fama do professor comunista que mete o louco e que pistola geral em todo lugar, né? Não falei isso, o senhor está falando. O que não está errado. O que não está errado. Mas é claro que eu, como um comuno marxista, tenho pensado muito, sempre penso muito sobre essa função social, nosso papel social dentro de uma construção de uma nova sociedade, né? E daí, quando você me convidou, eu falei assim, eu não sei, eu podia se basear em alguma coisa, daí a gente sugeriu ler juntos aí a aula do Artigas no concurso, no famoso concurso dele para a FAO, quando ele volta para a FAO em 1984, que se chama a função social do arquiteto, né? E como essa live era para ser feita há uma semana, eu já não lembro mais as coisas que eu apontei a partir daquele texto. Apesar de eu ter feito anotações aqui, ó, fiz a tarefa, mas eu acho que a gente pode conversar bastante. Eu queria começar, então, fazendo uma provocação que eu já fiz algumas vezes. Que, de repente, ontem eu fiz uma live também com o pessoal do Cacau do Oeste, e foi algo que eu fiquei pensando que faltou eu falar, ou faltou eu provocar ontem. Porque a gente precisa repensar a nossa profissão. A gente não sabe quais são os impactos do vírus no desenho da sociedade, o que se transformará, o que não se transformará. Se aprenderemos a pensar socialmente a partir da pandemia, ou se daqui a um mês esqueceremos completamente todas as lições e voltaremos a incorrer nos mesmíssimos erros que nos levaram a esta situação. Mas uma das coisas que eu tenho elaborado há algum tempo é justamente que a gente precisa repensar a nossa profissão, porque a arquitetura é uma profissão burguesa até o último dos fios da barba e do cabelo e de outros cabelos que você quiser ter pelo seu corpo. Da concepção do projeto já é uma concepção burguesa. A concepção do ensino já é uma postura do ensino da arquitetura burguesa. E eu vou dizer mais, eu vou explicar depois. Eu tenho 1 hora para isso, segundo o Instagram, né? Se ele não derrubar a gente. A gente não vai ser a gente que vai fazer isso. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Então, primeiro, por que a arquitetura é uma profissão burguesa? Porque ela parte de uma ferramenta que é usada de forma autoritária, geralmente, que é o projeto. O projeto de arquitetura não precisa ser, mas normalmente ele é uma ferramenta autoritária, né? Que já se baseia sobre a divisão do trabalho. O trabalho intelectual separado do trabalho braçal, do trabalho físico. Essa separação de trabalho intelectual do trabalho manual é a origem da divisão da sociedade em classes.
E dentro da arquitetura, isso se espelha na autoridade que o arquiteto tem dentro da obra, através da ferramenta do projeto. Claro que a gente pode repensar o projeto, e muitos arquitetos estão fazendo isso. Vou dar um exemplo que a Cris vai gostar, que a Lina Bobardi, por exemplo, era uma pessoa que repensava como fazer um projeto não autoritário. Mas, via de regra, o projeto é autoritário. E claro que isso rebate na forma, como você sugeriu aí que a gente encaminhasse, na questão da educação. Como nós criamos arquitetos. Por exemplo, nós que somos professores, sabemos como é muito difícil furar essa estrutura do projeto autoritário dentro de uma educação tradicional universitária. Porque se fala muito em projeto, em participação popular, por exemplo, mas dentro da universidade, como é que você vai fazer participação? Né? Se nem cliente a gente tem, não é verdade? Dentro da universidade. Eu estou falando dentro de um exercício acadêmico, né? Não, porque a arquitetura é uma obra coletiva e cada um tem a sua nota. E cada um tem que ser avaliado individualmente. Mas peraí, não era coletivo? Né? Como é que a gente vai trabalhar com o público se a gente está dentro de uma instituição que é muito fechada? Trabalha muito sobre o ideal, em que nada se constrói de fato, tudo ou muito pouco se constrói de fato. O projeto, ele é sempre um projeto que acaba no projeto, acaba no papel, em que você não avalia a implantação, que você não avalia as possibilidades de execução, que você não avalia o uso e a ocupação disso, inclusive porque você não pode, porque você ainda não é nem um arquiteto e nem por lei você pode estar construindo alguma coisa, né? Na posição dos nossos alunos, eles fazem projetos para os sonhos, fazem projetos que são deles para eles dentro de uma figura autoritária, e depois a gente quer que ele saia e falar, não, daí na hora de projetar você tem que fazer uma coisa coletiva, da participação, do público, né? Sendo que ele nunca fez isso, e é muito difícil fazer isso. Eu tenho uma ideia... eu tô vendo, eu vou falar depois, daí comento. E uma ideia que eu tenho cultivado e que eu tenho divulgado, eu tenho provocado sempre que eu posso, para tentar encontrar um caminho de como um arquiteto pode deixar de ser esse burguês safado, é que a arquitetura devia se aproximar de um médico de família. O médico de família, ele acompanha a família, é uma postura, se vocês procurarem saber como é que funciona, ele tem uma cabeça completamente, não à toa são os médicos comunistas. O cara que vai fazer medicina de família, ele era naquela turma de 60, ele era o comunista da sala. Não à toa Cuba é um grande expoente da medicina de família. Ela é uma coisa preventiva e ela é uma coisa que acompanha a família ao longo da vida. O arquiteto também deveria acompanhar os seus projetos. O que eu quero dizer? Como é que a gente se põe diante da reforma de uma praça? A gente é contratado, a gente vai na praça, a gente mede a praça, a gente volta para o escritório, a gente mete um trator na praça, faz um projeto enorme, dependendo o máximo que a gente puder, destrói tudo, constrói tudo de novo, vira as costas e vai embora. Não deveria ser assim. Você deveria ser... Eu vou contratar a Cristiana para ser a arquiteta desta praça. Ela não vai fazer um projeto para a praça. Uma vez por semana, ela vai passar uma manhã aqui. Eternamente. Enquanto durar o seu projeto.
e ela vai propor intervenções para a praça, que podem ser grandes, pequenas, mas observando o que a praça precisa, observando o que a praça pode, observando quem vai. Ela não precisa meter o trator na praça, ela pode propor pequenas coisas. Se você vai fazer um projeto de uma escola, você deveria acompanhar o seu projeto depois, enquanto ele está funcionando como escola. Então, quem é? Ah, não, eu sou o arquiteto dessa escola. Ah, você que fez o prédio? Sim, eu que fiz o edifício, mas eu estou aqui. Eu continuo aqui. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Não, eu estou te ouvindo, pode falar. Então, eu sou arquiteto dessa escola, eu continuo aqui, eu converso com os alunos, eu converso com os funcionários, e daí eu percebo, eu proponho um degrau aqui, proponho um ralo aqui, a gente vai fazendo, a gente vai proponho colocar uma parede, uma cor aqui, e eu vou acompanhando o meu projeto, porque o meu projeto permanece vivo e permanece alterado. Que é uma postura diferente do que... Aí sim isso pode ser um projeto coletivo. Pode ser um projeto coletivo na medida que um arquiteto gerencia e administra as informações que ele colhe ao longo do tempo, mas gerenciar a transformação. Porque a gente tem essa ilusão, e o Artigas fala isso na palestra dele, porque a palestra dele, a aula dele, né, já está em 1984, e isso é muito importante, a gente saber o período em que as pessoas estão falando as coisas, né? Ou seja, Brasília já tinha 25 anos, e a modernidade já tinha passado, vamos dizer assim, né? A era de ouro da modernidade, mas o arquiteto moderno, e muito da nossa educação é moderna no sentido modernista, ela trata muito o projeto como obra acabada, né? Então eu faço meu projeto, ele está lá e ninguém nunca vai alterá-lo. E ele não vai precisar de nenhuma alteração. Ele é uma pérola que foi esculpida, e ela é perfeita e ela acabou, e ela não tem vida. E mais, quando altera, eu brigo ainda, né? Eu vou brigar, não, porque alteraram a minha obra, descaracterizaram, né? Sem imaginar ou sem que as coisas se transformam. Os arquitetos desta época, em 84, já tinham entendido isso. E que é uma besteira você lutar contra essa transformação. Porque é inútil. E o que gera uma descaracterização pior. Quero dizer que se você não aceitar descaracterizar o seu próprio projeto, outra pessoa vai descaracterizar por você de uma forma pior. Então, é melhor que o arquiteto saiba conduzir essa transformação, aceitando que a cidade mudou e que as obras de arquitetura mudaram, tem novas necessidades, também vão ter uma história e vão continuar mudando. Mas como eu conheço os princípios, como eu conheço as coisas mais importantes, eu vou saber melhor conduzir a transformação. Ou então vou bater o pé, vou dizer, não, ninguém vai mexer, e ele vai contratar qualquer um para meter a marreta na sua parede. Ou, no caso de um projeto urbano, vai haver ocupação irregular, vai haver todo tipo de precariedade que foge do mesmo jeito do seu projeto, só que não foi conduzida adequadamente. Que é o que aconteceu com Brasília, por exemplo. Bate-se o pé tanto que Brasília não pode se transformar, não pode se descaracterizar. Ok, eu entendo a questão do patrimônio, eu entendo a exclusividade, todos os princípios e tal, mas Brasília se transforma loucamente através da cidade satélite. Que daí é um pega para capar geral, né? Que não tem regra, ou foi colocado regra muito depois, que é muito mais precário, né? Quer dizer, é um preço muito caro para se pagar. Mas, claro, ali estavam em 1960, né? Apesar disso valer ainda hoje. Então,
eu acho que essa transformação, esse arquiteto da família que eu tenho pregado aqui, se baseia nesses dois princípios. Primeiro, no conhecimento e na precisão dos projetos, vamos dizer assim. Nem todo lugar precisa de uma grande reforma. E grandes reformas são antieconômicas, no sentido que desperdiçam trabalho passado. Sim. Né? Esse desperdício de trabalho passado, eu falo com os alunos, então a gente chamava muita atenção, né? Cada vez que você está destruindo uma coisa, você está pagando o custo que construir aquela coisa exigiu, não é? Aquela coisa foi paga e ela tem um uso. Enquanto ela está sendo usada, enquanto ela existe, esse valor tem troca por um valor de uso, né? Agora, quando você destrói, você vai estar pagando para fazer e vai estar pagando para destruir e vai estar pagando pelo trabalho que você está destruindo, pelo material que você está destruindo. E eu acho que, como arquiteto, a gente é muito autoritário nesse sentido, especialmente em exercícios acadêmicos. Exercício acadêmico, então, né? A marreta come, que é uma beleza. Desnecessariamente. É fácil, né? Eu vou lá, dou um delete no AutoCAD e tá limpa a praça outra vez, tá limpo o terreno, quando não é assim. E, segundo lugar, por quê? Porque o médico de família ele não trabalha com a intervenção cirúrgica, ele trabalha com a prevenção de doenças, né? Claro que alguns pacientes vão ter que fazer uma cirurgia, como alguns espaços urbanos vão precisar de uma cirurgia cerebral, como alguns projetos, algumas arquiteturas vão precisar sempre de uma cirurgia, e alguns vão morrer eventualmente. Mas a medicina da família ela é preventiva, e a arquitetura também pode ser preventiva. Só que para isso é preciso que a gente conheça muito bem o que a gente está fazendo e faça ao longo do tempo. E o segundo ponto é essa transformação, esse acompanhamento. Porque essa história de virar as costas, ir embora e não retornar nunca mais a um projeto, o Joca apareceu aqui, e não retornar nunca mais a um projeto, é contraproducente, já não cabe mais. E eu acho que para encerrar a ideia, por que eu falei que a gente precisa transformar a nossa profissão, mas não é a gente que vai fazer isso. Porque quando a gente se põe a discutir isso, eu acho que você, os meus amigos, foi uma conclusão que eu cheguei com o meu amigo Ivo Girotto, que é recém-professor da FAUSP. A gente estava conversando sobre, tá bom, mas como a gente vai fazer essa transformação? Por exemplo, o escritório de arquitetura, ele está mudando. A escola aberta do Galpão é uma coisa diferente. É um modelo de escritório que você está procurando, o grupo de arquitetura, é um modelo coletivo, que ainda tem que ficar batendo, porque ainda a economia não permite, né? Você depende de verbo, de cliente, mas dentro das possibilidades, você está procurando fazer uma coisa mais coletiva, porque você está percebendo que esse modelo de escritório passado não funciona mais. Não. A gente tem acompanhado o surgimento de grupos como é que eles chamam? Grupos de arquitetos, grupos coletivos. Que têm coletivos, exatamente. Isso. De coletivos de arquitetura, né? Agora, como é que esses coletivos vão se firmar dentro de uma economia que ainda arquitetura para a cultura, ó, sigam ele aí, é o Ivo, que é o projeto dele. Podem seguir que ele é um cara incrível. Oi, Ivo, tudo bem, Ivo? Você está convidado para vir na escola, parente. Eu estou tentando fazer essa ponte daqui com o Ivo faz tempo. Mas
Como é que esses coletivos vão se estruturar dentro de uma sociedade capitalista que depende de você ser contratado, que depende da verba para o projeto, que as pessoas precisam ter um cara só assinando o projeto. Daí, conversando com o Ivo, né, me caiu uma ficha que não vou ser eu que vou fazer, apontar como a arquitetura pode se transformar. Sabe por quê? Porque eu também sou burguês. Eu sou classe média, eu sou o puro creme da classe média. Eu nasci numa família de classe média. Fui criado dentro da igreja católica. Não vou saber. Quem vai saber? Os nossos alunos que vêm de periferia, os nossos alunos pretos, os nossos alunos que estão entrando em universidades ou por programas de cotas, ou por programas de FIES, gente que não poderia antes estar numa universidade, que agora está. Então, qual que é o meu papel? Dar para esses alunos, para todos, mas especialmente para esses alunos, as ferramentas que eu tenho. O projeto, a crítica, de compartilhar o que eu tenho. Mas quem vai saber como usar essas ferramentas, ele tem muito mais condição do que eu. Porque ele vai saber se reorganizar. Para mim é muito difícil pensar fora, as possibilidades fora do pensamento burguês. Porque é o que eu sou. A gente faz esforço, mas a gente tem medo. A gente acha que é um delírio. E eles sabem que não é. Eles vão apontar os caminhos. Daí vem o papel da educação. O que eu posso fazer? Eu posso incentivá-los e posso dar para eles as ferramentas que eu tenho, que eu acho que eles vão saber usar melhor do que eu. Isso aí. Pausa. Vamos tentar construir aqui um diálogo a partir dessa sua fala, que é bem pertinente. Quando você fala dessa arquitetura autoritária, e em paralelo a ideia da arquitetura autoritária, que é uma arquitetura burguesa e que é uma arquitetura de fato de uma parcela muito restrita da população, enfim. E ao mesmo tempo, você me sugere que a nossa função efetiva é que sejamos arquitetos de família. E aí, no terceiro ponto, onde você diz que essa transformação, de fato, não vem por nós, me parece que são três situações, Rô, que você pode talvez discorrer sobre isso, que de alguma maneira, em algum ponto, elas se tangenciam e em algum momento elas se colocam como antagônicas. Porque, veja bem, quando eu falo, você me diz que a arquitetura é autoritária, e de fato é, e o próprio texto do Artigas, ele mesmo diz, né, que é a utopia de que o arquiteto mudaria o mundo, né? E quando Le Corbusier escreve o livro que uma casa vai ser uma mansão, a ideia de que nós tínhamos na mão um projeto de sociedade e de a partir da ferramenta do nosso trabalho, conseguiríamos propor aí que a sociedade tivesse casas para morar, enfim, e que todo mundo tivesse essa dignidade. E ele mesmo diz, bom, foi um sonho utópico. E passados todos esses anos, do momento que ele diz que foi um sonho utópico, a gente cada vez mais se depara, obviamente, que não só uma utopia, mas também algo inatingível. E aí, nesse momento, então, que ela é autoritária porque ela me coloca, como você diz, numa posição de que eu mando. Só que daí a gente, pegando no próprio texto do Artigas, onde ele nos fala que o projeto e a arquitetura são coisas distintas, e que o projeto é uma etapa, que o desenho é uma etapa, e que a arquitetura propriamente dita é obra construída, veja bem, e que você está falando que a gente tem que acompanhar posteriormente essas transformações de um pós-ocupação, de um projeto que a gente faz, né? Então, vamos colocar aqui em consideração que o nosso projeto, ou seja, a construção do pensamento, aquele que está ali no papel, o desenho, o desígnio, ele não é a nossa ferramenta efetiva nesse momento. Vamos falar da arquitetura como obra construída. Não seria autoritário da nossa parte reconhecer que todas as qualidades de alternância desses projetos pós ele ser executado,
ou enquanto arquitetura efetivada, dependem do nosso olhar e do nosso acompanhamento? Pode ser. Será que a gente não continua nesse esquema, nutrindo a ideia desse autoritarismo que está na mão do arquiteto, o grande salvador, resolver os problemas, inclusive depois que os alunos estão lá estudando e colocando grades, né? Tem um exemplo muito propício aqui que o Álvaro Puntoni trouxe quando ele esteve aqui, de uma escola que eles fizeram e que eles foram visitar e estava cheio de grades, acho que foi Fernando Viegas e a Cris, se eu não me engano, a escola de Campinas, uma UFDE, que estava todo cheio de grades e tinha uns vãos, enfim. Então, eu não sei, me parece que você acha que pode haver essa contradição e que ao termos a intenção de participarmos desse pós-construção ou desse pós-ocupação, mantermos isso na nossa mão, não mantém essa estrutura de autoritarismo? Porque a gente pensa ainda no conhecimento ainda como arquiteto existindo como uma profissão, né? E não como todo mundo sendo um arquiteto. Porque, querendo ou não, há um conhecimento técnico é necessário, né? E esse conhecimento ele poderia ser o mais difuso possível, comparando de novo com o caso do médico de família. Claro, o ideal seria que todo mundo soubesse medicina, né? Que o conhecimento sobre a medicina fosse espalhado o suficiente, fosse democratizado o suficiente, para que talvez não se precisasse de médicos, né? Se todos fossem médicos, né? Mas eu acho que a arquitetura tem um conhecimento que pode ser democratizado, imaginando que ele nunca vai ser absolutamente democratizado. Então, você sempre vai ter um profissional para isso, né? Assim como você sempre vai precisar de um médico para isso. Embora o ideal fosse que cada um fosse o seu próprio médico e cada um fosse o seu próprio arquiteto, mas é difícil imaginar que isso possa acontecer. Agora, é claro que para isso o arquiteto tem que ter o poder e não exercê-lo, né? Essa é a contradição. Ele tem que estar imbuído da sua consciência de um papel de intermediador. Ainda que ele seja um organizador, ele tem que poder fazer e não fazer. Não, é muito difícil de pensar mesmo. Não, a ideia é a gente tentar compreender. Claro. O seu amigo colocou 2 autores aqui e eu não consegui enxergar direito, porque meu celular tem umas letrinhas. Robert Sommer e John Turner. O Ivo mandou aqui. Porque, por exemplo, porque é difícil para a gente, justamente como eu completei, pensar na arquitetura fora da estrutura do arquiteto burguês. Por exemplo, eu não sei como é que as decisões são tomadas num coletivo de arquitetura. Então, aí não que sei. A gente vai chegar na outra questão, que é exatamente isso que a gente vai chegar, que é a hora que eu queria trazer agora, passando da questão autoritária para a questão de permanência dos arquitetos nas obras. A gente chega, então, nesse lugar de fala, que você tem razão. Nós somos um grupo altamente privilegiado de burgueses criados dentro de uma estrutura protestante, cristã e romana, enfim. De tal forma que não conseguimos, esse não é o nosso lugar de fala. Não somos, como você mencionou, pertencentes a esses grupos que, como você mesmo mencionou, não sabemos como eles funcionam, né? E aí a questão então talvez a democratização dessa nossa profissão venha de fato do reconhecimento de que nós devamos anteriormente, né, no nicho que nos foi proposto, já que a gente não consegue dialogar mais sobre a produção da escala pública da arquitetura, por exemplo, na atual circunstância, né, onde toda a estrutura pública está sofrendo um desmonte cada vez mais agressivo,
Então, se a gente está aqui falando da estrutura privada que constrói, entre aspas, né, as cidades, como reconhecer lugares de fala? Como que o nosso aluno pode falando do ensino, né, ele pode se reconhecer nessa comunidade e se colocar como um agente? E como você e eu, que estamos aqui altamente privilegiados, né, nos nossos celulares, conversando aqui numa live, podemos, como professores que somos, e a todos os outros professores que nos escutam, talvez incentivá-lo a isso, né? Porque, de fato, qual é o nosso papel, estando no nosso lugar de fala, que é absurdamente horrível, no sentido de que somos burgueses e somos altamente privilegiados, mas como que a gente consegue se comunicar com esse aluno que precisa tomar o lugar de fala dele para que, de fato, exerça a sua função e para que ele não queira vir aqui nesse outro, porque eu acho que é a outra questão, né? Em que lugar nós queremos falar, né? Às vezes, me parece que essa estrutura autoritária forma todo mundo para falar no mesmo lugar, e não tem lugar de fala para todo mundo no único lugar. Mas como que a gente incentiva, do ponto de vista da educação, a que ele exerça essa função de fato social, a que ele é chamado a exercer? Já que a gente, né, que a descentralização da arquitetura e da sociedade, do ponto de vista da sua democratização, vai cada vez mais exigir que esses núcleos resolvam os seus próprios problemas, nesse sentido. Então, eu acho que tem várias respostas possíveis. Uma das respostas, eu vou dar duas. Tá. Na verdade, uma eu já dei. Uma delas é que a gente precisa nos reconhecer como proletários, como trabalhadores, porque é o que o arquiteto é e é o que a maioria da classe média é. Sim, e a classe média é sim, desgraça que acha que é alta burguesia. E velho, você é um proletário, você recebe salário para vender a sua força de trabalho e é explorado, e o burguês safado extrai... Eu estou pistolando hoje porque eu estou sem filtro nenhum, porque eu estou em casa. O burguês extrai mais valia de você. E não é porque você conhece Rafael Sanzio, e porque você tem um diploma universidade, que, não sei falar o nome, consciência de classe, exatamente. Cara, a gente é proletário, para com isso, eu sou professor, sabe, eu sou professor, eu vendo hora-aula. Sim. Correto? Sim, e eu vendo a hora-aula, eu encho uma turma de 60 e vendo a minha hora-aula por menos do que ela vale. Ou seja, estou sendo explorado pela mais-valia. Estou sendo alienado do meu trabalho. Sim. E agora, classe é mais do que renda, né? É importante lembrar isso. Mais do que... Por que a gente não se enxerga isso? Porque a classe também é uma forma de ver o mundo. A classe não é só... Se você pegar um mendigo e der $1 bilhão para ele, ele não vai ser classe alta, ele vai ser um mendigo com $1 bilhão. Porque ele não vai enxergar o mundo como enxerga um burguês. Entendeu? Assim como o Ike Batista deve $1 bilhão e não é proletário. Porque ele enxerga o mundo, ele tem os contatos sociais, ele tem os códigos sociais, ele tem a rede, os caminhos todos de um cara que foi criado na classe burguesa, a alta burguesia. Então, ideológica, a classe também é uma postura ideológica, uma visão de mundo. Por exemplo, a ideia de que você tem que estudar muito para conseguir se sobreviver é típico da classe média. Os ricos não pensam isso, porque eles sabem que não precisam. Estudar muito, que eu digo, não é fazer uma faculdade, é estudar pra caramba.
Porque esse vai ser o seu caminho de sobrevivência, de botar pão na sua mesa, né? Isso é típico de classe média. Então, dentro responder a sua pergunta, como que a gente vai se identificar? Não vai. Por isso que eu falei da importância dos alunos que estão entrando nas universidades através de cotas, através de programas como o FIES, ProUni, sei lá que raio, porque eu tive muito aluno pedreiro, você também teve. Sim, sim. Eu tive aluno, filho de empregada doméstica, eu tive uma aluna que se formou com a mãe na banca, e daí ela, no final da banca, ela falou, professor, é a primeira da família. Eu falei, é sua primeira filha que se forma? Ela falou, é a primeira. Eu falei, é a sua primeira filha que se forma? Ela, não, professor, é a primeira da família. Sim. Porque a mãe era empregada doméstica. E daí, essa menina vai levar o conhecimento e vai saber aplicar a outros contextos. É a esperança que eu tenho, porque eu não sei como fazer. Eu não sei como organizar um coletivo. Porque na minha cabeça... Eu não acho que é difícil para mim. Sim, eu não acho, esse não é o nosso lugar de fala. Mas você, como professor, como aquela classe que buscou esse estudo, como você mencionou, você está ali fazendo a intermediação dessa aluna que foi a primeira da família a se formar. E qual é o seu papel Sim. ali? Eu acho que daí essas duas coisas se unem, porque a gente tem que contar, a gente tem que conscientizar se os alunos estavam, e a gente tem que lutar para que eles permaneçam. Alunos que não tinham oportunidade, que agora estão sendo expulsos a cotoveladas da universidade, mas que alunos que não podiam e agora estão entrando, é importante que... O Cacá passou aqui. É importante que a gente conte ou ajude o aluno a entender o lugar que ele está. Porque muitas vezes ele quer sair daquela... Com toda a razão, e é perfeitamente compreensível, porque ele quer se tornar o burguês, ele quer se tornar a classe média, e é compreensível. Então, às vezes, longe de mim dizer que sou eu que vou salvar o cara. Não é a história do branco salvador. Mas compartilhar do que eu sei, da maneira que eu puder, para criar consciência, para que a pessoa enxergue a própria situação. Assim como eu não levei anos, e assim como nossos colegas não enxergam a situação que eles estão, também não é porque o cara é pobre que ele tem consciência, ele tem automaticamente consciência da situação que ele tá. Não é automático. Isso precisa ser trabalhado. E eu já tive que contar para muito aluno pobre que ele é pobre. A classe a que ele pertence. E isso não é desmerecer ele de forma nenhuma. O que eu estou dizendo é que essa consciência precisa ser... alguns são super conscientes, já vêm prontos. Outros não, outros precisam ter essa consciência despertada. E assim como a classe média também não sabe quem que ela é na estrutura. Sim. Ela acha que ela é uma coisa e ela é completamente outra. Né? É a Rochelle e a Barbie, né, professor? A Barbie e a Rochelle, exatamente. Alguém tem que contar pra Barbie o que ela é. Uma vez... Alguém tem que contar pra Rochellison, né? Que somos nós. Alguém tem que contar pra Rochellison que ela é Rochellison. Você não é. Uma vez a gente estava conversando e eu lembro que eu comentei isso. Eu acho que era numa reunião até, que a arquitetura, o ensino da arquitetura, às vezes a gente estava muito preocupado em formar ganhador do Pritzker e não entendia que não necessariamente é isso que os nossos alunos querem ser, ou podem ser, ou devem ser. Mas a gente vilipendiava o trabalho cotidiano, o trabalho
que a gente enxerga como pequeno. E, de repente, não é um trabalho pequeno, de repente é um trabalho que estruturalmente mais revolucionário. Porque é legal ganhar prêmio, sair na revista, tal, mas não vai ser para todos. E o Joca tá fazendo bolinha de sabão para mim. É um acompanhamento. Oi, Joca, tudo bom? Bolinha de sabão na cara. E de repente, às vezes mirando no Pritzker, a gente priva o aluno de um conhecimento que é muito importante, mais comezinho, porque a gente vê como menor, como mais prático, como mais comezinho. E é uma questão difícil para mim também. Eu não sei muito bem como equilibrar as duas coisas, mas já tive, daí em outra situação, não contigo, a professor falando, porque os nossos alunos não aprendem a fazer o Guggenheim de Bilbao, não aprendem a projetar com titânio, com placas de titânio, esses materiais novos. Ele falou, porque no Oeste Paulista ninguém vai projetar com coisa de titânio. Sabe por que a gente não ensina? Porque ninguém sabe. Eu não sei projetar com placa de titânio, o professor fulano não sabe, o professor fulano, cara, ninguém sabe no país, ninguém sabe no Brasil, ninguém sabe na América Latina, só esse cara sabe que ele tem um programa e um cliente que permite. E não interessa que ele saiba projetar com placa de titânio, pelo amor de Deus, o que interessa é que ele saiba fazer arquitetura para que ele possa utilizar na realidade dele. Para com isso. Né? O Frank Gehry, dane-se o Frank Gehry, sabe? Vai lá, tal, mas você não vai fazer, cara. Eu não vou fazer. A minha esperança de projetar com placa de titânio é zero. Então, eu não vou ficar me preocupando com isso. Né? Então, dá para entender? Eu usei uma identidade errada. Sim, claro, não precisa ir longe. A gente pode falar de uma relação direta à produção da arquitetura do grande centro e à produção da arquitetura da nossa cidade aqui, de escala da cidade média, né? Quer dizer, o que a gente tem disponível, né? Esse reconhecimento de classe é também um reconhecimento de pertencimento a um grupo que está distante da cidade e da metrópole. A gente está aqui a 600 quilômetros. Exatamente. E precisamos nos reconhecer como parte desse sistema, do ponto de vista construtivo e do ponto de vista da própria operação de toda a situação, né? Então, a gente vai construir com o que a gente tem. A gente tem o quê? Tijolo, porque a gente tem barranca de rio aqui, né? A gente tem... enfim, exato. Os materiais que a gente tem. Não precisamos nem ir no Frank Gehry. Se a gente falar de uma arquitetura de steel frame, por exemplo, a gente tem grandes problemas para resolver isso daqui aqui já. Já tivemos grandes problemas com isso, né? Sim, sim. E aí, Rô, eu não sei quanto tempo. Esse coisa marca o tempo em algum lugar aqui? Eu não sei. O Lula Alguém falou aí que que tá tá... dando retorno. Eu abaixei um pouquinho aqui. O Ivo comentou aqui se a gente não acabaria com o próprio projeto, né? Com a própria ferramenta do projeto. Eu acho que eu não sei o que seria acabar, mas ela teria que ser drasticamente alterada. Só que eu não sei como fazer isso, e daí eu vou chegar na mesma conclusão do Artigas, né? Que o Artigas, na fala dele, se bate, e fala, olha, eu não sei como fazer isso, gostaria de fazer isso, mas não sei como fazer isso dentro de uma sociedade capitalista. Não sei. Ele falou que... dá pra ouvir? A Lana falou que... a Lana falou que tá dando retorno no meu áudio. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Abre outra? Abre outra o quê? Outra live, começar de novo. Não chega, daí vocês vão embora. Mas veja uma situação interessante, né? O Ivo falou de acabar com a ferramenta de projeto. Talvez, antes de a gente falar de acabar, Ivo, com a ferramenta de projeto, o que é o projeto, afinal, na contemporaneidade, no reconhecimento de toda essa consciência que a gente precisa ter de classe, de geografia, né? Consciência geográfica, enfim. O que é essa ferramenta para diversos tipos de grupos, né? E talvez
tenhamos que, antes de discutir, acabar com o projeto, temos que discutir o que é esse projeto. Esse desenho técnico, o que é essa ferramenta que ninguém é alfabetizado nela para reconhecer como informação, por exemplo. Então, talvez daria uma boa discussão, hein, Ivo? A realidade, no final das contas, acho que, não sei, eu estou absolutamente sem ideia do... Acho que deve estar acabando, mas... Eu também a não realidade, tenho ideia do tempo. São 9 horas, a gente começou 9h10, por aí. O Ivo aqui não acho que tem que acabar, não. Eu também acho que não tem que acabar. A gente entendeu o que você está falando, Ivo. Mas a gente... rever. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que daí, juntando com a questão da educação e tal, é muito difícil a gente enxergar as coisas óbvias. É muito difícil a gente enxergar o que a gente faz. É muito difícil enxergar o que a gente enxergar onde a gente está. É muito difícil, é impressionante como a gente não consegue enxergar um palmo lá frente do nosso nariz. E é muito difícil as pessoas enxergarem o sistema econômico que a gente vive. Pergunta para qualquer pessoa o que é capitalismo, a pessoa não sabe o que é, apesar de viver, sabe? Não sabe. De viver sendo explorado. Hã? De viver sendo explorado, não sabe o que é, né? Explorado, não sabe o que é. Então, qual que é o nosso papel como educadores? Muitas vezes, mostrar o palmo que a gente já enxergou, porque a gente também não enxerga tudo. A gente também é uma luta diária pra gente, mas é enxergar o palmo na frente do nariz. É muito difícil isso, muito difícil. Porque a gente está soterrado sob camadas de... Sim. Eu tenho falando desse reconhecimento anterior, né, de enxergar as coisas. Eu tenho para mim um projeto, isso é absolutamente pessoal, né, distinto de questões até teóricas, mas afetivo, na verdade, eu poderia dizer, que é a experiência da Lina Bobardi com o SESC Pompeia, que foi a última experiência dela de projeto. E talvez nesse projeto a gente poderia levantar aqui uma conversa sobre as questões que você levantou do autoritarismo, a ideia desse pós-ocupação e também essa ideia do reconhecimento, ou do reconhecer-se no outro para compreender um pouco mais, talvez, não um pouco mais, mas eu diria, talvez uma parcela, um pouquinho mais ampliada, da pouca parcela que a gente escuta, desse fazer arquitetônico. Né? E daí, então, entender essa função nossa, sociopolítica, como profissionais, educadores, que é a experiência que ela conta das visitas que ela fez ao SESC Pompeia, a fábrica de tambores, antes dela fazer o projeto, e que a ideia inicial era X, e ela chega lá e aquela rua está com os portões escancarados, arrombados, e as pessoas estão brincando ali, jogando futebol, fazendo espetinho na calçada. E ela fala, para tudo, esse projeto, esse lugar, ele tem uma essência de pertencimento e ele precisa ficar como ele está. Então, nós faremos o que? Manteremos esses galpões, manteremos essa rua, essa grande alameda de encontro e a gente constrói ali atrás, ali o galpão de esportes, enfim. Eu acho que nesse aspecto, Rô, do acompanhar o projeto, né, e de vivenciar o projeto, eu não sei como que você vê isso, eu queria te ouvir sobre isso. Lina acompanhava o processo, né, em canteiro, ela não tinha escritório, ela era completamente contra essa ideia de escritório, mas ela acompanhava o processo em canteiro, mas em uma visão absolutamente assertiva no que diz respeito a esse lugar do outro. E que ela não acompanhou, ela não viu nenhuma feirinha do MASP lá, ela não viu aquela rua, e como ela disse, né, que ela queria que os refeitórios do SESC tivessem um intelectual francês ao lado de um operário comendo. Pouco viu, se não viu quase nada, mas Lina é uma
pessoa que eu resgato sempre na ideia de como fazer para nos colocarmos minimamente nesse papel. Porque eu não sei se de fato é acompanhar esse momento posterior, porque me parece que ele nos traz, nos mantém com a ideia de sermos autoritários. Mas talvez, como você falou, a gente não consegue enxergar nada, né? E o que fez de Lina essa pessoa que enxergou antes essa materialização do espaço da democracia? Posso falar duas coisas antes do tempo acabar? Tem dois assuntos que me vêm na cabeça. Primeiro, porque esse arquiteto de família, ele teria que ser um arquiteto democrático. E a gente tem que rever a nossa ideia de democracia. A gente tem que parar de chamar isso que a gente vive de democracia. Isso não é democracia, essa democracia representativa de votar uma vez a 4 anos, a cada 2 anos, não é democracia em nenhum lugar do mundo. É democracia em todo lugar do mundo, mas não é democracia. Né? Uma democracia participativa, realmente, em que o arquiteto faria os seus projetos e eles seriam submetidos ao escrutínio e a votação e a vontade de todos, o arquiteto apenas como um condutor, mas que a palavra final seria democrática. Eu acho que essa resposta... Vai acabar daqui 1 minuto e 30, vai acabar. Tá bom, vou falar a última coisa. Segundo... Eu vou te chamar de novo, porque a Lina é mulher. É porque a Lina é mulher. E a arquitetura tem que parar de ser feita por homem branco. Só as mulheres vão saber entender, porque homem branco não sabe. É por isso, as arquitetas mulheres que estão na frente, que estão conduzindo outro papel, outra visão mais democrática, mais participativa, porque mulher enxerga mais o outro que homem, que é muito concentrado no próprio pau. Pronto, falei, chega disso. Vai acabar, vai cortar. A gente quer continuar aí um bate-papo, Rossi? Vamos chamar o Ivo para continuar a nossa conversa? Vamos fazer outro dia. Eu sei, gente. Obrigada, Rô, obrigada. Eu acho que a gente abre aqui um monte de questões, na verdade, né, que continuam aí esperando respostas e que a gente não tem, né? Eu acho que é preciso resistir. Acho que essa é a palavra. Exatamente. Resistir e a gente já reconhecer no outro. Oi? Não, que a gente sempre tem essas conversas, né? A gente devia transmitir mais vezes. Porque não é a primeira conversa que tem. Pois é. Mas, gente, obrigada por terem